Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de acompanhamento de mercado, olhando para as negociações do mercado do boi. A semana está certo, está só começando, mas aparentemente aqueles valores da semana passada que a gente chegou a ver como oferta, né, para a compra da arroba do boi, parece que não vingaram, não. A gente vai conversar com o Iberville Neto, lá da Scott Consultoria, para entender como é que andam essas negociações, como é que andam as escalas dos frigoríficos e principalmente quais são, né, os preços aí que efetivamente justificam em negócios, acontecem negócios no mercado do boi. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela sua participação, pela participação da Scott Consultoria aqui com a gente. Agora, Iberville, aquela pressão da semana passada que a gente chegou a ouvir aqui no Notícias Agrícolas de valores de até R$ 285 por arroba, esse valor está testado. E o que aconteceu, Iberville? Olá, Alexander. Olá a todos. É um prazer estar aqui, Alexander. E, Alexander, realmente os testes eles ocorreram, eles foram muito frequentes e continuam em alguns casos. O mercado está pressionado, está testado, mas efetivamente o volume de negócios está muito baixo. Então, quando a gente fala de referências para negócios, as nossas referências, por exemplo, cederam R$ 2,00 nessa segunda-feira, porque alguns negócios que ocorrem acabam ocorrendo em valores ainda mais próximos dos anteriores, dos valores aí efetivos da última semana. Realmente os testes ocorrem, mas alguns frigoríficos já têm programações de abate um pouco mais apertadas e essas indústrias acabam precisando pagar um pouco, pressionar um pouco menos, testar um pouco menos esse mercado. Então, a última semana nós tivemos, além de todo o cenário aí relacionado à BSE, a vaca louca atípica, sempre com o termo atípica, e já resolvida, né? Mas ainda aguardando a definição, principalmente da China, para volta às compras. Mas, além disso, nós tivemos o feriado na terça-feira, as manifestações, aquela turbulência política de acirramento ali entre os poderes, isso acabou gerando uma questão de dólar evoluindo, então isso deixou o cenário muito, muito incerto, todo mundo com um cenário de cautela. Nós tivemos também as paralisações em 2 dias, basicamente, ali. Na sexta a coisa já estava mais tranquila, mas isso deixou o mercado, foi praticamente uma semana de volume muito baixo de negócios, e isso acabou resultando em programações mais apertadas por parte da indústria. Dá para dizer, dá para afirmar que os 285 não vinga, Iberville? Alexander, o momento atual, eles não estão ocorrendo negócios nesses patamares menores. Isso não seria o nosso cenário mais provável, mas tudo vai depender de evolução de compras da China, né, da possível retomada, que na última vez, em 2019, durou, essa suspensão durou em torno de 10 dias. Nós acreditamos que a China tenha motivos para não alongar demais, mas, por outro lado, nós ainda não tivemos essa sinalização, nós ainda não tivemos informação de que isso está próximo de se liberar, só que também, de um dia para o outro, nada impede que venha uma notícia positiva e a coisa volte mais perto da normalidade. E aí nós temos a questão de que, em 2021, o momento atual é um momento de mais oferta de gado confinado do que nós observamos no último momento de suspensão de embarques para a China, que foi lá em 2019. Lá nós estávamos no final da seca e começo do período ali de confinamento, mas ainda aquela oferta muito inicial de gado de confinamento. Então, esse é um ponto diferente. Outro ponto, que aí no caso pesa a favor do cenário atual, é que o volume de compras da China naquela época, embora estivesse no radar de todos e estivesse para aumentar, ele ainda não era o volume que nós temos observado atualmente. Em agosto agora, a China comprou o maior volume de carne bovina in natura da história e o Brasil vendeu o maior volume de carne bovina da história. Então, se a coisa retomar, lembrando, se a coisa não, né, vai retomar, mas se não demorar muito, esse gado inicialmente de confinamento ele deve pressionar um pouco o mercado. Nós já temos observado isso, o cenário é de pressão de baixa, mas em um segundo momento é possível que esse cenário seja revertido, essa pressão de baixa
volte aí a um cenário mais firme, até com possibilidade de valorizações novamente. Ou seja, os 285 não vingou pontualmente, né, Iberville? Nada indica, nada está resolvido, portanto, e todas essas questões que você bem colocou aí podem trazer um novo cenário aí de pressão nas cotações. Mas nesse momento, você falou aí de uma redução de R$ 2 aí na referência. Com que preço vocês estão trabalhando para arroba? Alexandre, a nossa referência, lembrando que a nossa referência aqui é a Vista Livre, né? Ela é R$ 301,50. Um volume muito baixo de negócios. Então, quando a gente fala de uma referência em um momento desse, apesar de os 285 não serem referência, estar mais distante ainda da referência, a amplitude dos negócios efetivos acaba aumentando, porque tem situações específicas, pecuarista que está precisando vender um pouco mais o gado, acaba aceitando um valor um pouco menor, o frigorífico que está com a escala mais próxima ali dos 2 dias, que há casos também, acaba pagando um pouco mais ou não pressionando o mercado, como a conjuntura talvez permitiria. Então, essa amplitude em momentos mais críticos, a diferença do mínimo para o máximo acaba aumentando. Muito bem. Agora você também falou de uma redução de escala. Como é que está essa medida aí? O que aconteceu, Iberville? Na média das escalas que nós acompanhamos aqui hoje, nós temos algo em torno de 6 dias e meio de programações de abate, que não é uma escala historicamente apertada para o frigorífico, porque ele tem mais de uma semana aí de dias úteis, né? Mas perto do que nós vínhamos observando no passado recente, que com escalas médias acima de 10 dias, houve um encurtamento importante. Com escalas mais curtas, as programações mais curtas coletadas hoje foram ao redor de 2 dias. Então, esse frigorífico, ele realmente precisa negociar. E para negociar, ele acaba testando menos o mercado e aceitando um valor um pouco mais próximo aí do que vinha ocorrendo. Mas em termos de referência concreta, então não tem ainda, Iberville. O mercado tá turvo, tá realmente turvo, porque o volume de negócios é muito pequeno, Alexandre. A nossa referência, a gente vai ajustando ela dentro desses pontos de negócios e como eu disse, a dispersão em torno da referência acaba se tornando mais relevante nesses momentos. Mas o volume de negócios está muito pequeno. Sexta-feira já é um dia de pouco volume de negócios, houve um volume mínimo na sexta, e agora segunda-feira também é um dia que normalmente, em um cenário de cruzeiro aí, os frigoríficos estariam analisando um pouco o mercado, o pecuarista também dá uma ligada para saber como é que estão os preços e depois vai negociar. Mas com um cenário de espera aí da definição de China, quem está podendo esperar um pouquinho mais acaba esperando. E aí o ponto é a época desse gado no confinamento, né? Pois é justamente isso que eu ia falar. Do mesmo lado, do mesmo jeito que tem frigorífico precisando voltar às compras, do lado dos confinadores ou dos confinamentos, tem confinamento aí precisando desovar esses animais, né, Iberville? Exatamente, Alexandre. Tem essa questão, o confinamento ele não tem a maleabilidade do pasto em período de venda, e agora nós temos uma parcela maior do gado oriunda de confinamento, ou uma parcela de confinamento bem mais relevante do que quando a gente considera o primeiro semestre. Então, ou mesmo aquele período ali de meados do ano, que foi quando aconteceu o último caso no Brasil. Então, realmente, o pecuarista não está com todas as cartas na manga, né? Ele tem essa questão. Agora, o pecuarista que está com um gado que não havia entrado há muito tempo no confinamento, que ele tem mais tempo para negociar, aí realmente esse pecuarista deve ter tempo de enxergar o mercado mais firme. Se a gente estiver falando aí de mais um mês para diante, vamos dizer. Não estou dizendo que o mercado vai demorar um mês para se recuperar, mas nós ainda temos, após a volta da China, nós ainda temos esse momento de desafogamento do quem precisa vender vendendo, o preço vai firmar um pouco, vai diminuir a pressão de baixo e a coisa vai negociando. Então, o pecuarista vai negociando, o frigorífico precisando fazer esse volume para enviar para a China. Estamos na torcida que esse seja o cenário.
Muito bem, a gente está falando muito da China, obviamente, porque a China é o nosso principal comprador, né? É responsável por um volume considerável aí da carne brasileira. Mas e os outros países, Iberville? Alexander, nós temos diversos países pedindo explicações, pedindo esclarecimentos, né? Só que, como a gente comentou antes aqui da entrada, esses esclarecimentos são mais para falar, ó, nós vimos que houve esse caso, estamos sabendo, vamos negociar um pouco, né? Não tem muito o que esclarecer. A nota da OIE é muito clara, né? Esse foi um caso atípico e não haverá mais comentários ou notas a respeito. Isso ocorreu outras vezes, isso ocorre em qualquer rebanho bovino do mundo, e só que toda oportunidade acaba sendo usada pelos clientes para algum teste, alguma coisa. Mas como o foco absoluto está na China, acaba falando menos de outros compradores aí e suas exigências, às vezes alguma suspensão, fala-se em suspensão temporária de gado de Minas, de Mato Grosso, mas por clientes menos relevantes, embora tenhamos alguns clientes importantes também por aí, falando e pedindo esclarecimento. Muito bem. Vamos então analisar num contexto maior aí como é que os mercados reagiram aí a toda essa questão do vaca louca aqui no Brasil, lembrando, como você sempre reforçou, caso atípico e principalmente como os diferentes setores reagiram, né? No caso do boi, qual foi a queda aí em termos de preço? Se é que foi uma queda importante de ser analisada, Iberville? Alexandre, considerando a nossa referência, e desde o dia 3, que foi aquela sexta-feira, logo antes da confirmação, nós tivemos um recuo de 0,7% na nossa referência. Se a gente alongar um pouquinho a análise, porque na semana anterior à confirmação, houve já um barulho, testes de valores menores, e a coisa acabou que essa pressão veio um pouquinho de antes. Então, se a gente alongar a análise para 30 dias, em São Paulo o recuo foi de 2,7%, que também não é um recuo dos mais fortes, considerando a relevância de um caso de vaca louca, mesmo sendo atípico. É algo que chama a atenção da mídia, os clientes, há essa suspensão por parte da China, etc. É um risco zero porque esse gado não entrou para a cadeia, então é um risco para a cadeia alimentar, é um risco zero para a população, para consumo, etc. Mas não deixa de ter um impacto, não adianta a gente fingir que ele não impacta, né? 0,7 desde aquela suspeita, lá na semana da suspeita, e 2,7 nos últimos 30 dias. Exatamente. Boa. E no atacado, a carne? No atacado, na última semana, nós tivemos uma valorização de 0,4% no atacado sem osso, e essa valorização foi principalmente dos cortes de traseiro. Então, isso vai inclusive ao encontro do cenário, porque a primeira quinzena do mês é de consumo melhor. Esse consumo relacionado ao escoamento, então, relacionado a recebimento dos salários e a renda da população. Então, esse efeito de elasticidade de renda ele é mais pronunciado para cortes de traseiro. Já os cortes de dianteiro, eles são mais direcionados para o mercado externo, proporcionalmente, claro. Mas eles, então, em um momento de exportações mais calmas, eles trabalharam ali de lado, praticamente. E a alta foi puxada pelos cortes de traseiro. No varejo, nós tivemos recuo de 1,3%, considerando São Paulo, a Praça de São Paulo, que é um recuo considerado importante, porque o varejo normalmente tem ajustes muito sutis. Mas você acha que tem alguma coisa a ver com a questão da vaca louca? Não. Consumidor preocupado? Não. Alexander, eu não diria que tem... preocupado com a sanidade? Não, de consumo. Eu acredito que não. Embora, infelizmente, a gente tenha muitas vezes notícias que para ganhar um destaque ali sejam mal escritas, intencionalmente, sensacionalistas, falta de né? conhecimento. Infelizmente, isso faz parte. E quando a gente olha as notícias da pecuária, que é o que a gente entende um pouquinho mais, a gente fica imaginando o tanto que isso não é enviesado para os assuntos que a gente não entende, né? Então, mas eu diria que não tem esse efeito, não. Eu acho que a população brasileira dá uma olhada, vai ver e já vê que é algo... A própria manchete, depois que sai do destaque ali, elas têm sido
bem esclarecedoras, apesar da... Essa queda no varejo, então, deve ter sido mais por conta de promoções mesmo, para tentar desovar algum estoque, alguma coisa nesse sentido, então. Isso, Alexandre, já passou o pico do escoamento, né? O momento melhor de escoamento, que é aquela semana do pagamento de salários. Nós tivemos uma última semana turbulenta, muito possivelmente os varejistas também não tentando impor reajustes pela própria dúvida do que ia acontecer. Então, nós tivemos esse cenário mais fraco aí, mas também... Eu estou tentando entender aqui se é uma tendência ou se é apenas um movimento pontual, mas não tem muitos argumentos, né, Iberville, que expliquem, Alexandre, né? a gente considera, geralmente no varejo, o varejo ele é um reflexo direto do escoamento, ou daquele sentimento ali do varejista naquele momento. Como nós já passamos do início de mês, acaba tendo um arrefecimento da demanda e talvez esse cenário um pouco mais turbulento que nós passamos na última semana, e aqui pensando na política, na economia, em todo esse barulho que ocorreu na última semana, talvez isso tenha diminuído e feito com que a população comprasse com um pouco mais de cautela. Talvez seja uma hipótese, não seria nem... Uma análise, né? Isso, exatamente, é uma hipótese. Mas essa sazonalidade, começo de mês, varejo sobe um pouco de preço, depois ao longo do mês ele devolve um pouco dessa valorização, isso também não é nada fora da curva. Foi um ajustezinho um pouco mais expressivo do que normalmente ocorre, que geralmente quando a gente fala de variações de varejo, a gente está falando até 0,5%, mas não dá para a gente falar também que foi alguma coisa espetacular, não. Um ajuste de 1% não é nada fora da curva. Muito bom. Muito bom, Iberville. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Vamos aguardar as informações da China. A volta das compras é fundamental para a gente reestabelecer aí o nosso equilíbrio entre oferta e demanda e principalmente uma precificação mais coerente aí com o mercado trabalhando. E assim que tiver alguma informação, avisa a gente. Tá certo, Alexandre. Eu acho que o foco realmente é acompanhar as notícias vindas do mercado externo. No mercado doméstico, apesar da turbulência desses pontos todos de atenção que nós temos tido, a estrutura nos aponta aí para um último trimestre de consumo melhor. Então, realmente o foco acaba sendo a volta das exportações para a China. Boa. Obrigado, Iberville. Um abraço, meu amigo. Até a próxima. Obrigado, Alexandre. Um abraço e até a próxima. Tá aí, Iberville Neto, Scott Consultoria, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do boi. Segundo o Iberville, o mercado iniciou a semana testando aqueles 285 que já vinha sendo trazido aí para o mercado desde a semana passada. No entanto, aparentemente, quase nenhum negócio aconteceu nesse patamar. O valor acabou não vingando, e as escalas de abate acabaram encurtando. Mas o Iberville Neto lembrou que ainda não dá para descartar. Afinal de contas, a gente ainda tem uma interrupção das exportações. As exportações físicas, né, de fato, ainda estão suspensas e a situação ainda é de oferta vindo de confinamento. Ou seja, você não tem muito tempo para ficar com esse animal engordando e, por isso, em algum momento esse animal vai ser necessário aí se fazer a desova desse animal. Então, está descartado por enquanto, mas aparentemente ainda não existe um valor de referência definido. Os negócios que estão ocorrendo, os pouquíssimos negócios que estão ocorrendo, saem ali na casa dos R$300 para cima. Bom, deixa eu passar para vocês as negociações lá na B3. Vamos ver como estão as negociações nesse início de semana. Os primeiros momentos mostram o mercado um pouco mais animado. Setembro, R$ 297,60, com alta de 0,69%. Outubro, R$ 304,50, alta de 0,83%. Novembro, R$ 312,50, alta de 1,26%. Dezembro, R$ 315 por arroba, alta de 0,32%. O indicador CPEA
encerrou a última sexta-feira R$ 305,25, com queda de 0,23%. Aliás, esse indicador aí na casa dos R$ 305 já vem desde aquele momento da suspeita de caso de vaca louca, ainda sem a confirmação, e o mercado vem tentando se equilibrar nesse patamar de preços aí, mostrando que realmente o mercado segue sem referências. Muito bom, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.